É isso mesmo, você não se confundiu. Tem 2 episódios do Chama o VAR no mesmo dia. Isso porque a gente resolveu fazer um bônus para vocês falando sobre essa reunião dos clubes, propondo mudar de regulamento para a Série C. Eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui comigo ele, novamente, o incrível, o inigualável, o copável, o mundiável Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Mais ou menos, né, Celso? Mas podia estar pior, então tá bom. E junto com o Lucas Mantovani, temos a participação novamente do cara que adora a CBF e é um fã incontestável da Copa Verde, Paulo Gralato. Tudo bem, Paulo? Celso falou, melhora meu amigo, que tudo fique bem o mais rápido possível. Na verdade, eu nem tenho esse ódio total. O ódio da CBF, tu repassa para a Copa Verde. É um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia desse papo dos clubes ou dessa cavada dos clubes, né? A gente vai falar sobre isso. Grande prazer. Ô, Paulo, antes de começar, faz aquela função. Diz pra galera que ainda não segue o É Nóis nas redes como faz para seguir no canal no YouTube, no Instagram, no Twitter, TikTok, dancinha. Como é que é? Apesar de cobranças enormes para que a gente entre no mundo do TikTok, do Quai, ainda não está rolando, mas no Twitter, no Insta, é nóis, só jogar EHNOIZ que vocês vão ver, e no YouTube é Nós Heróis, né? A gente está lá fazendo sempre uma cobertura bacana, principalmente do futebol paraense, tem muita coisa de Remo, de Paysandu, mas do futebol paraense como um todo, lives, bate-papos, entrevistas, programas com melhores ou piores. Vai lá, dá essa moral pra gente, tem clube de membros, tem um monte de coisa legal. Assiste a gente lá que a gente vai ficar muito feliz. Pra você que não segue a gente ainda nas redes sociais, é muito fácil. @PodeChamoVar, seja no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Lembrando que a gente tem canal no YouTube, podcast Chama o VAR, é só procurar lá. E também os nossos programas de apoio. Você pode apoiar a gente no apoia.se/PodeChamoVar ou lá na assinatura do PicPay, também no @PodeChamoVar. Nesses dois aí você vai encontrar o nosso plano de apoio, que é o Varzão, preço pequenininho, mas que ajuda muito a gente todo mês. Caso você não queira assinar o nosso plano de apoio, você pode mandar um Pix pra gente no horário que você quiser, com o valor que você quiser. É só enviar para chamovarpodcast@gmail.com. Essa é a chave do nosso Pix. Manda lá, velho. Sério, ajuda a gente. Além disso, agora sim, só coisa boa também, tá? Grupo do Telegram tá aberto. Só procurar Cabine do VAR no Telegram, que você entra no nosso grupo dedicado exclusivamente à Série C. Às vezes sai algumas coisas aleatórias lá, às vezes sai. Mas em geral é só Série C. Muita gente bacana, muita gente aberta lá a debater e discutir. Claro, todo mundo mantendo respeito entre si, mas com muita brincadeira. E, por último, mas não menos importante, se você curte o Chama o VAR, acha legal o nosso projeto e acha que pode entrar, tá a fim de participar, é só responder o nosso formulário. A gente procura novos integrantes aqui para o Chama o VAR até para aumentar a cobertura que a gente tem dos times. Você responde o formulário, a gente entra em contato com você de volta e você não precisa se preocupar agora com nada, tá? Lembrando que tudo isso vai estar no link ali, nos links da descrição do episódio. Não precisa fazer nada agora, é só deixar o play aí, é só deixar rolar, beleza? Então vamos lá. A primeira proposta dos clubes foi de colocar a Série C no mesmo formato que são as Séries A e B, com 38 rodadas ali, um grupo só, né? Não tem grupo, pontos corridos, turno-retorno, com a ajuda da CBF de 4 milhões, que seria metade do valor dado para os clubes da Série B. Dá a sua opinião pra gente, né, antes da gente falar em quais clubes votaram e em quais propostas. O que você acha de ter uma Série C com 380 partidas para acompanhar? Então, quando a gente vê os dirigentes tomando essa atitude, a gente minimamente espera que eles tenham tido algum tipo de planejamento em relação a isso, né? Porque quando você expande a Série C por tanto tempo, você, além de ter que ter contratos maiores com jogadores, você também tem que ter mais jogadores à disposição, né? Até porque, da forma que tem atual, além do clube viajar em distâncias menores ali, você não tem que ter uma
uma comissão de trabalho tão grande, né, um elenco de trabalho tão grande. Também você não tem que ter ali, você não joga toda segunda e quarta, por exemplo, você não tem 2 jogos por semana, né? Não é tudo muito emendado, então você tem tempo de trabalho, você consegue recuperar os jogadores, né? Então acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Eu não vejo dando certo um negócio de 38 rodadas. Primeiro eu acho que fica chato, de verdade, assim, gosto pessoal, eu não gosto. Acho que vai ficar muito arrastado, acho que essa forma que a Série C tem, esse formato atual, ele é bem mais emocionante, bem mais interessante. Mas, além disso, acho que por um ponto de vista mais pragmático, né, dos times, eu não sei até que ponto esses 4 milhões a mais, eles vão, de fato, resolver alguma situação, pensando que você tem que contratar mais jogadores, você tem que... você vai gastar mais com relação a deslocamento, né? Porque, para quem não sabe, a CBF hoje paga, né? Os clubes não recebem direito de transmissão, é verdade, mas, teoricamente, os clubes dão o direito de transmissão para a CBF cobre todas as viagens, no sentido de despesa de hotel, cobre também os voos e os testes de Covid. Eu não sei como que funcionaria em relação aos testes, mas provavelmente ficaria dependendo dos times também. Então, não sei se tudo isso cabe na ponta ali dos 4 milhões que os clubes querem, né? E, pessoalmente, acho que é um formato bem mais chato de assistir. Paulo, você concorda com o Lucas, discorda com o Lucas? Tem pontos diferentes? Enquanto o Lucas estava pensando no nosso papo antes da gravação, a gente meio que fez uma troca de ideias sobre isso, e agora o Lucas falando, eu pensei em algumas coisas. Vamos lá. A gente já até fez essa conta, né? Vamos considerar os times que chegam no quadrangular, jogam o quadrangular e não vão para a final. São 26 jogos, não é isso? Que a gente fez a conta? 24. 26 já com a final. Então, 24 jogos, então seriam 14 jogos a mais, né? 14 jogos a mais. Dos times que chegam até o máximo. Independente desse ano ser um ano de Copa, né? Que vai ter que... O calendário vai ter que se achatar, mas vamos considerar isso num ano normal. Será? E aí foi eu pensando durante o comentário do Lucas. Será que a Série C ela acaba em novembro, normalmente, final de outubro, novembro, certo? Acho que é isso, né? Então, pois é. Então, na teoria, tem um novembro aí que poderia entrar jogos, né? E mais uma semana, seriam mais 5 semanas aí. O que eu quero dizer assim, talvez não haja necessidade de mexer tanto na estrutura do clube, porque há ainda um mês e pouquinho que tu pode colocar datas. Isso é um pensamento, é mais um pensamento do que uma afirmação. E a segunda coisa que a gente também discutiu é assim, o time que não passa pro quadrangular, ele tem quase um semestre parado. E aí a gente também conversou. Eu imagino que os clubes que estão pedindo, e nesse caso dessa proposta, todos juntos, para que haja 38 rodadas, eu imagino que esses caras fizeram conta, né? Que vale a pena você inchar um pouco mais seu elenco, ter mais jogos, ter uma temporada que vá até dezembro. Porque no caso das 38 rodadas do campeonato de ponto corrido, todos os 20 clubes envolvidos teriam esse número de jogos, né? Porque os que não passam têm apenas 18. Né? Então, assim, eu acho que também há de se pensar. Eu não vejo a Série C, com a estrutura que muitos dos clubes têm, aguentando, mesmo com a CBF bancando as passagens, porque eu acho que essa é a cobrança dos clubes. Eu quero a cota e tu mantém as passagens. Eu não consigo ver a Série C tendo estrutura de deslocamento de clubes, para ter 38 rodadas. Então, assim, nesse ponto eu concordo com o Lucas. Mas entendo que se mostrar dizendo, financeiramente, comercialmente, para os clubes terem uma temporada maior, vale a pena. A gente tem que parar para analisar também, porque aí o calo aperta, né,
no pé de cada um. Como conceito, eu não curto. Eu acho desnecessário. Você não precisa replicar o mesmo formato em 8. Por exemplo, na Europa, né, na Inglaterra, os formatos são distintos, né? Então, assim, mas é só pra gente parar. São coisas pra gente parar pra pensar. Por isso que eu acho que essa reunião não é pra esse ano, assim. Nem era essa a ideia dos clubes. Era mais uma cavada e uma pressionada na CBF. Mas isso a gente vai falar. Cara, na real, eu acho que, além de tudo isso, pra mim é um grande problema quando os clubes se reúnem pra propor uma mudança, uma alteração, faltando poucos meses para começar o campeonato, né? Isso, inclusive, enfraquece o próprio produto, o próprio lado comercial, porque você não sabe que tipo de campeonato vai ser, o que vai acontecer, né? Se sei lá, o Remo consegue um patrocínio hoje, uma coisa é você precificar o patrocínio para, sei lá, 18 rodadas iniciais, ou 24, 26, supondo que o Remo chegue até a final. Outra coisa é você colocar 38, né? Além disso, tem que pensar, por exemplo, que... Pode falar, Paulo. Por isso... Pensando nessa questão... Não, continua. Nessa questão de... Eu acho que tu vai seguir no que eu ia falar. Que a gente não vai entrar hoje, até porque ela é muito mais ampla, muito mais complexa e completamente sem noção, assim, sem informação do que vai acontecer. Mas uma coisa é, por exemplo, o Remo, que muito provavelmente vai ter... se seguir no modelo atual de transmissão, todos os seus jogos transmitidos pelo DAZN, né? Ou quase todos. Outra coisa são com 38 rodadas. A gente não sabe como que vai funcionar, como funcionaria. Porque o aumento de transmissões complica também, né? Por mais que também sejam 10 jogos por rodada, né, tenha só uma expansão de número de rodadas, a gente não sabe como que vai funcionar. Então, acho que tudo isso é muito complicado. E não acho que a Série C tem que passar por uma reformulação tão cedo também, né? Tem que lembrar que esse formato que tem hoje, né, igual mesmo a gente estava falando, só tem 2 edições, cara, 2020 e 2021. Assim, como que em 2 edições ficou ruim? E acho ótimo. E até porque eu não o acho ruim. Eu acho ótimo. Exato, dentro da realidade, eu acho esse formato. Eu acho que bom. Esse formato ele consegue extrair o melhor que pode se extrair de uma competição de um nível técnico como a Série C, entendeu? Agora, se você coloca 38 rodadas, exato, eu acho que complica muito. E acho que tem um pouco de pontos corridos, porque tudo bem, ele não é todo mundo contra todo mundo, mas no conceito de justiça, você joga dentro e joga fora no seu grupo, Quando vai para o quadrangular, você joga dentro e você joga fora, ou seja, né, o preceito dos pontos corridos ainda te dá um gostinho para quem gosta de decisão, que é a final. Né? Vai disputar lá os 2 times que jogam para ser campeão. Então, dentro do conceito, eu acho que e aí eu acho que a gente vai mostrar o quanto é bom esse formato quando a gente for falar em seguida da outra proposta, que aí essa é quem está apoiando, quem não está. Eu acho que é aí que a gente vai ver. Ô Paulo, já que você introduziu a outra proposta já 2 vezes nesse programa, você tá doido para falar dela? Conta pra gente como que é essa proposta de turno único entre os times. Na verdade, ela acaba... o que muda é a primeira fase, né? Porque ela acaba com os 2 grupos e de volta nos grupos e faz um grupo jogando todo mundo, só que num turno só. Então vão ser 10 rodadas em casa, 9... alguém joga 10 em casa e 9 fora e o inverso. E como seria a decisão, pelo que eu li, quem jogaria as 10 em casa? São os 6 melhores colocados da C anterior e os que caíram da B. Já tem aí um desnivelamento, né? Já há um desnivelamento. O resto fica tudo igual, né? Sobe os 8 melhores, dividem ele em 2 grupos de 4, e eu imagino que seja primeiro e oitavo, aquelas, né? Como é? E tal. Eu acho desnecessário.
E aí entra o que a gente também já conversou no conteúdo que a gente fez pro canal, Celso, a história do aí aonde. E uma coisa que me preocupava logo no início, deixou de me preocupar um pouco quando eu soube que teria o quadrangular normal, né, ida e volta, que é quando você tem uma tabela com um turno só, se você quiser tendenciar alguma coisa, você tendencia mole, né? Mole. Você consegue tendenciar, né? Que pode. Então, assim, não gosto. Eu prefiro do jeito que tá. E aí tem. Aí reclamaram da história do. Mas um grupo fica mais fraco do que o outro. Mas aí é um problema de cada clube que forma o seu elenco. No ano que o Remo subiu, o Paysandu quase subiu, o grupo do Norte e do Nordeste era, se não era mais forte, era tão forte quanto o grupo do Sul e Sudeste. Ponto. Só para deixar claro e vocês falarem que é importante. Este formato é uma escolha do Norte, né, do Sul e do Sudeste e da Aparecidense. Quem não aceitou esse formato, né, de turno único foram os clubes do Nordeste. O primeiro foi geral, né? Todos concordaram no 38 rodadas. Esse modelo de turno único, os times do Nordeste falaram que, se for para ser assim, continua no modelo atual, com 2 grupos regionalizados. Lucas, sua opinião? Olha, eu não vejo com olhos tão ruins essa questão de turno único. Acho que para a competição talvez seja até mais interessante. Aí indo na questão do que o Paulo falou, de você fazer com que times que teoricamente são de mais massa, que chamam mais atenção comercialmente, de que eles se enfrentem, né? Então acho que nesse sentido eu não vejo problema. Acho até interessante. Eu acho que é isso. Agora, acho que é isso que eles querem. Então, agora, aí a gente não pode esquecer de um outro ponto. Como a CBF, ela que banca os deslocamentos, tem que ver se essa conta fecha para a CBF também, né? E, beleza, como os grupos, as distâncias, mesmo os regionalizados, não são pequenas. Ok, mas uma coisa é, sei lá, pegar o Remo para jogar com o Botafogo, né, 2 vezes, né? Cada time vai uma vez. Outra coisa é você pegar o Remo e mandar o Remo lá para ir para Erechim. Então, uma vez para Erechim. Só que daí depois você pega o Vitória e vai para Erechim também. Enfim, não sei então até que ponto funciona. E aí, mas aí tem que ver, por exemplo, não há ainda definição, vamos mantendo como é o formato hoje. Há um indício, né? Já até teve mais forte esse indício, vocês que vivem a Série C até mais, de que o Remo, Paysandu e Manaus iriam para outro clube, né? Para o grupo do Sul-Sudeste, né? Há esse indício. Então, se for para lá, a distância vai rolar de qualquer jeito, né? Remo e Erechim, Remo lá para São José, Paysandu, Manaus. E tem um detalhe que muita gente não... eu falando inclusive com pessoas do Remo, do Paysandu, é assim, cara, por incrível que pareça, às vezes a viagem para o sul é menos desgastante o clube daqui, do norte, para quem está ouvindo a gente, eu falo do Pará, falo de Belém, do que ir para Paraíba, por exemplo. Porque a malha, né, aérea do país já era ruim, piorou. Então, assim, vamos dizer, para tu ir para Paraíba, vou dar um exemplo, o Remo na Série B, o Remo quando foi jogar com o Sampaio, ele não fez Belém-São Luís. Ele fez Belém, agora eu não vou me lembrar se foi Brasília, ou Belém, São Paulo, São Luís. Tu vai dizer, mas que loucura é essa? Por causa das conexões e porque, lembrem, não são 2 pessoas viajando, é uma delegação. Então, para ter a quantidade para viajar junto, tem isso também. Então, eu ouvi muita gente de Remo e muita gente do Paysandu dizendo que eles
em termos de desgaste de viagem, é melhor eles irem para o Sul do que muitas vezes para o próprio Nordeste. É um detalhe aí que a gente tem que colocar porque foi falado pelos clubes. E um ponto até do que o Lucas está falando, do dinheiro CBF, né? É que uma viagem longa, né, não só Erechim como Pelotas, que é longe do Porto Alegre. Você pegar aí o Brasil, Botafogo, né? sair da Paraíba e ir até Pelotas, né, uma vez, pode compensar com 2 viagens de Porto Alegre para Pelotas. Os deslocamentos curtos 2 vezes podem compensar mais do que um longo. Essa conta que eu não fiz, obviamente, para hoje, pode ser um fator importante para não ter um turno único só. Fora que você só tem uma chance de tirar ponto do seu concorrente direto, tanto para acesso ou para quadrangular para final, baixo para cima, quanto para rebaixamento, né? Principalmente para, né? Só joga uma vez. Principalmente para rebaixamento. Principalmente para cair. Não, eu acho assim. Então, desculpa, a informação que eu tive. A informação que eu tive aqui, quando eu soube, eu mandei uma pergunta para uma pessoa do Clube do Remo. A informação que eu tive é que ele realmente veio com bons olhos o turno único. A palavra que foi dita para mim é: cara, a gente acha mais justo. É opinião, eu estou dando uma opinião de uma pessoa do clube, tá? Então, assim, a questão de justiça eu não sei. E eu não vou entrar muito, Celso, desculpa eu me estender, da parte do valor de passagem. A CBF pagando, dane-se. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, o que eu tô dando é o que impacta na parte do jogo. Aonde eu estou dizendo? Repito, eu acompanhei muito, né, o Remo na Série B. A reclamação das pessoas não era ir de Belém a Porto Alegre, era como chegava. O desgaste era passar 8 horas viajando. Então, 3 horas no aeroporto, se alimenta mal, sabe, não descansa. Tinha vezes que o Remo, por exemplo, escolhia ficar mais um dia, jogou em Campinas. Poderia vir em Campinas de madrugada, São Paulo, Brasília. Eles preferiam pegar o ônibus, ficar à noite, dormir à noite em São Paulo, para pegar um voo no outro dia para voltar. Que havia uma noite de sono no meio. Tu entendeste? E isso impacta diretamente no jogo. E aí entra o que vocês falaram, o que o Lucas falou. Isso, em uma semana, ok, né? Você consegue e tal. E aí a gente já vê também que uma semana, na verdade, não é uma semana, né? Entendeu? É tipo, o cara joga no domingo, chega na terça. Isso aconteceu muito na Série C passada, que eu acompanhei mais, era assim, jogos do time era na segunda, o time chegava na sua casa na terça para quarta. Treinava na quarta, na quinta o jogo era no sábado, a sexta. Então, assim, treino mesmo. E olha que a gente tá falando uma semana. Imagina se eles tivessem jogos quebrados. Aí eu tô dando até mais razão ao Lucas no que ele falou anteriormente. Agora, eu acho que, assim, no fim das contas, essas discussões, para esse campeonato, elas são completamente descabidas no momento, né? Porque a gente já tem uma bagunça em relação a como vai fazer o grupo. Então, beleza. Se você quiser colocar em turno único, acho que até soluciona essa questão de como fazer os grupos, né? Para você não colocar um pedaço que teoricamente é do grupo A do B, um pedaço que é do B. Ok, boa. Tudo bem, até soluciona. Boa, Lucas. Mas, de novo, né? A gente tá falando isso em janeiro, cara. Tipo, tava já pra já ter pensado isso, né? Antes também, né? Quando você pensa o formato de um campeonato, você não dá pra CBF em 2019, para quem pensou o campeonato, nesse formato, pensar assim, não, sempre vai dar certinho de ter 10 times da parte A e sempre da parte B, né? Então começou com um erro de planejamento a partir daí.
E acho que é muito louco você também discutir todas essas mudanças agora, porque isso também influi no planejamento do clube. Uma coisa é o clube saber que vai uma vez para Paraíba, uma vez para o Maranhão, outra vez sei lá para onde. Outra coisa é ele não saber, né? Porque com essa questão de mandos, também fica meio confuso, né? Nessa proposta. Então tem tudo isso. Uhum. E tem que definir com 60 dias antes do campeonato, né? Então o prazo não é abril, né? O prazo é fevereiro. Exato. Então acho que tudo isso é Pra muito ter a dividido mudança. agora, assim. Ainda mais em um ano onde um calendário já vai estar bagunçado de novo por conta de Copa do Mundo. Né? Isso. E por isso que eu acho que é uma cavada. Vamos fazer barulho agora, mostrar que eu acho que a grande de toda essa discussão, acho que a parada é a cota. Acho que e se isso for um barulho feito agora para colher para o ano que vem, aí eu acho legal. Aí eu acho positivo dos clubes, entendeu? Se for isso, eu estou tentando pensar, porque para agora, a única mudança que poderia acontecer, que não haveria tanto aumento de datas, é a do turno único, né? Porque não aumentaria um jogo. Então, ok, tranquilo. O outro eu acho que é cavada. E tudo isso que o Lucas falou, para um calendário no ano, já seria complicado para o ano normal, né? Para o ano inteiro. Para o ano com Copa, na minha cabeça diz, a gente vai fazer um barulho aqui, vai mostrar que não está satisfeito, e aí a gente já começa para o ano que vem trabalhar, independente de quem vai estar ano que vem nesta divisão, né? E é isso vale para todos. Por isso que eu acho, se for uma cavada, uma pressão, eu acho positiva. Porque eu acho que os clubes da C, da D eram extremamente passivos. Só que hoje, vamos repetir, hoje há grandes marcas jogando essa divisão. Não precisa ser tão passivo. E hoje há a lei do mandante, que a gente não vai falar agora, mas entra no xadrez, né? Entra no xadrez. Cota, porque a gente está falando de cota da CBF, mas a cota da B não vem da CBF, né? Ela vem de quem transmite. A cota da A, idem. Né? O que a CBF paga na A é prêmio, né? Na B não tem prêmio. Então, se o clube se o clube fica em 16º e em 5º, ele não ganha mais por esses lugares. Ele recebe a cota, né? Só para a gente colocar no xadrez. A gente não precisa esmiuçar, mas ela entra no xadrez. A cota, que está se falando de metade da cota da B, é a metade da cota da TV. Lucas, para terminar, tem mais alguma coisa para dizer? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente deu conta aí de abarcar as ideias. Achei interessante também essa questão de pensar, por exemplo, o Remo e o Paysandu, nessa provável distribuição, talvez caiam no grupo B, né? O grupo B, se a gente pega hoje, assim, do que a gente viu desse ano, talvez ficasse um pouco mais concorrido que o grupo A. Então, também tem isso. Não é muita vantagem para o Remo e para o Paysandu e para esse grupo B, né? Então, talvez seja essa a ideia de ser um pouco mais justo, né? Nesse sentido de nivelar para todo mundo. Mas isso é muito especulativo também, né? Porque cada ano isso muda, não tem como, né? Não dá para jogar nessa linha, não dá para apostar nisso e falar que é isso que vai resolver o seu campeonato, né? Isso é impossível. Eu acho. Senão você está tendo um pré-conceito em cima de marcas, né? Que pode não acontecer, como nem vê acontecendo. Exatamente. Perfeito, Lucas, é isso mesmo, concordo com você. E, enfim, eu acho que, no fim das contas, Celso, essa grande bagunça aí, ela só prejudica os clubes, no fim das contas, porque você não tem um planejamento. Quer dizer, se eu chego hoje, se eu sou diretor do time tal, sou diretor de um time aí, da Série C, como que eu me planejo para a Série C? Eu me planejo com o formato que é? Eu me planejo com o formato que os clubes estão pleiteando, apesar de não terem sido todos, né, esse formato de turno único. Eu me planejo com esse turno de 38 rodadas, que é um bagulho muito diferente do que está acontecido. Eu acho que isso complica. Acho que essa discussão complica.
Eu também acho que os clubes têm que receber sim cota, acho que não faz sentido nenhum não receberem. Eu só não sei se comercialmente, e aí a gente volta nessa discussão, eu só não sei se comercialmente receber os 4 milhões compensa mais do que, por exemplo, você ter os valores custeados em relação a deslocamento. Não sei, realmente não sei. E acho que também depende... Não é isso que eles querem. Eles querem os 4 milhões e a manutenção. Bem. Beleza, mas aí a gente entra num negócio que eu acho impossível de acontecer. Você acha? Porque a CBF não. Porque hoje, não, perfeito. Beleza, esse valor, ele não sairia do DAZN. É quem transmite. Como acontece na NAB, esse valor sairia da CBF. Porque a CBF que tem o direito de transmissão e vende pro DAZN. Então, é a CBF que teria que custear. A CBF não vai custear 4 milhões para cada clube e vai custear transporte. Duvido muito. 80 milhas, né? 80 milhas só de cota. Exato, não vai. Isso não vai acontecer. Então, acho que assim, beleza, se for barulho pro ano que vem, ok. Só que daí eu também acho que é uma outra discussão, o Paulo, que é meio infundada, porque como que você vai, discutir essa questão de cota pro ano que vem de 4 milhões, sendo que a gente não sabe nem como que vai funcionar a transmissão do ano que vem com lei do mandante, sabe? Não tem como você ter essa paridade. Então, no fim das contas, eu acho que é só bagunça. Não, mas por isso que eu falei, por mais que a gente não fale agora, a questão de transmissão, ela é um player muito importante. Por quê? Porque, além disso, essa discussão pode ser para esse ano, porque se a DAZN vira, como também estão dizendo, não, cara, a gente saiu daqui, a gente não tem mais como assumir a Série C. A Série C desse ano vai ter que ser vendida para alguém ou não vai passar. Ou vai passar pela CBF TV. O que eu estou querendo dizer é, seja da CBF, seja de um novo contrato de transmissão, eles querem 4 milhões. O que eu disse é, os 8 que eles usam de parâmetro não são custeados pela CBF. Talvez seja isso que ele diz. Tu já custei aqui, cara. Tu já tem o filézão aqui. No osso, tu tem que custear, porra. Talvez seja isso, entendeu? São mais perguntas e questionamentos do que certezas. Eu concordo sobre isso. Paulo, comentários finais. Ou você já fez seus comentários finais? Primeiro, muito obrigado. Só agradecer vocês. Mais uma vez, é sempre muito bom trocar ideia com vocês. E que, independente de ser que seja pontos corridos, turno único, dois grupos, tarará, tererê, que ela nos proporcione, se não um futebol de garbo e elegância, mas pelo menos jogos emocionantes, né? Jogos que nos divirtam. Porque há potencial ali, a gente vê potencial. Tem Remo, tem Paysandu, tem Vitória, mas tem também os times do Ceará, né, os times da Paraíba, entendeu? Então, torcidas que são fervorosas, e a força e estrutura dos times do interior paulista. Então, há ali, galera do Sul, enfim, e um representante do Centro-Oeste, não é isso? A Aparecidense, não é isso? Então, aqui, eu acho que há a possibilidade que ela venha a nos divertir, pelo menos. Obrigado, galera. Lucas, eu pedi pra você dar o seu comentário final, você não deu o seu abraço. Você quer deixar seu abraço? Vou deixar um abraço pro Paulo aí, sempre massa ter ele no programa, né? E fora também, a gente se diverte bastante. Vou deixar um abraço pra ele, pra quem escutou a gente. Um abraço pra você também, Celso. Um abraço pra quem escutou a gente até aqui. E até semana que vem.